Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $60.800. Bitcoin que tem recuperação depois de divulgação do PIB dos Estados Unidos melhor do que o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e com a minha estratégia no momento. Também quero falar um pouco sobre os mercados globais e o ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente acabou de ter o PIB saindo, tá? E ele cresceu 3% no segundo semestre, acima do esperado de 2,8%. Ou seja, o PIB realmente está mais forte do que todos os ursos querem acreditar, né? E aqui, caras, fica para mim o apelo. Todo vídeo que eu faço, pelo menos tem uns 3, 4 comentários falando que a economia vai ter um crash, que a qualquer momento o mundo vai acabar. E eu preciso falar isso com vocês, porque desde ali do C19, que é assim, caras. Desde o C19 sempre aparecem profetas do apocalipse aqui. E esse ano tá mais incrível ainda. E beleza, lá no C19 eu entendia que a gente estava numa pandemia, a gente estava numa situação específica, mas agora você está brigando contra o gráfico. Vocês estão me entendendo? Então, há quantas semanas eu fico falando com vocês que, cara, se acontecer um crash, ok, a gente tem caixa para comprar. Se você ficar tentando prever o crash, cara, eu te garanto, você não vai sair do lugar. Isso vai fazer você começar a torcer por uma recessão, torcer por quedas. Você não tem que torcer por nada, muito menos por uma recessão que vai ferrar todo mundo. Você precisa olhar os gráficos e entender o que eles estão te mostrando. Isso aqui é uma tendência de alta, caras. Você ficar gritando topo, ficar gritando crash, a cada noticiazinha, a cada movimentozinho, cara, você só vai se ferrar. Então aqui isso para mim é mais um tapa na cara dos ursos do apocalipse aí, que todo dia vem cá falar que, cara, os Estados Unidos vai quebrar e tal. Não é isso que os dados mostram, não é isso que o gráfico mostra. Parece, cara, que a turma fica vendo muito a grande aposta e quer que toda hora o mercado caia. Não é assim que funciona. É raro ter recessões lá nos Estados Unidos, é raro ter um crash. Então, se toda hora você está acreditando num crash, cara, você vai errar na maioria dos momentos. E quando você acertar, você já vai ter perdido tanto do movimento de alta, cara, que o crash não vai fazer nenhuma diferença para você, cara. Olha só, do último movimento, que tá todo mundo falando de crash, a gente estava comprando S&P a rodo, a gente já subiu aqui 64%. Na Nasdaq subiu mais de 100%. Então realmente, cara, a turma que perdeu esse 100%, porque tá falando de crash a todo momento. A turma que perdeu todo o movimento do Bitcoin, porque também fica falando de crash a todo momento, aqui mais de 300%. Cara, realmente, agora, se a gente tiver um crash agora e a gente for lá e cair, sei lá, 30%, cara, você realmente ganhou alguma coisa? Não. Tá? Você já perdeu o movimento de alta. Agora repare que se a gente tiver um crash, você vai buscar uma retração do movimento de alta. Então, pelo amor de Deus, parem de buscar o crash porque vocês querem que aconteça ou porque vocês querem comprar mais barato. A maior probabilidade não é um crash, a maior probabilidade não é uma recessão, e a maior probabilidade é sim, no longo prazo, os mercados continuarem subindo, beleza? Eu acho até interessante mostrar para vocês aqui, olha só. No Polymarket, a gente tem aqui falando sobre probabilidade de recessão, né, em 2024. 9% de chance, cara. Então por que a turma vem aqui falando toda hora que o mundo vai acabar? Cara, a chance disso acontecer não é tão grande quanto a turma do Apocalipse quer acreditar. E não deixa essa turma te contaminar, senão você não vai estar exposto em ativos num momento importante para estar exposto nesses ativos, cara. Né? Eu vivo dizendo aqui para vocês, beleza, compra para mim no Bitcoin abaixo dos 55. Mas ontem o ETH estava dando chance de compra no longo prazo. Ontem a gente comprou 6 altcoins. E se você fica escutando essa turma no Apocalipse, cara, você acaba travando. Porque você fala, ah, não, mas se tiver uma terceira guerra mundial, ah, mas se tiver uma nova doença, ah, mas se a economia dos Estados Unidos, se não é a maior probabilidade. Então, para de torcer por narrativas e foco no que você pode controlar.
pode controlar o que? A nossa estratégia. A nossa estratégia é, se esse crash acontecer, cara, eu estarei comprando. E o que você acha que a turma do crash vai estar fazendo? Não, vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. Igual fizeram no último crash que a gente teve. Igual fizeram na pandemia. Então, cara, não siga a turma do crash, porque eles nunca ganham dinheiro. E se ganharem, caras, vai ser depois de ter perdido movimentos de anos de alta. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, vamos para uma análise que mais importa, é o Bitcoin. Eu realmente precisava tirar isso do meu peito, porque eu não aguento mais responder a galera do apocalipse. Então, assim, quando a gente olha para o Bitcoin no diário, a gente continua na mesma situação, né? É um padrão de continuação da alta aqui, que a gente poderia pegar no semanal ou no diário. Eu estou pegando no diário porque o diário, a gente pode argumentar que a gente ainda está numa tendência de baixa, né? E sim, alguns vão falar que é uma alta, outros uma baixa, mas o importante é que a gente ainda tem resistências claras acima. No semanal, caras, é uma bandeira de continuação da alta. No diário, a gente ainda pode ficar mais tempo nessa bandeira, né? Ou seja, a gente ainda pode vir aqui, ir lá testar mais abaixo, e voltar aí. Só que, cara, o tempo tá passando, né? A gente já tá quase 200 dias nessa consolidação e em algum momento o Bitcoin vai romper isso com força, né? Então, eu sinceramente acho que esse momento está próximo. Eu espero um final de ano muito positivo por causa de alguns indicadores que eu vou mostrar para vocês. E o primeiro são indicadores técnicos, né? A gente tem maior volume no fundo, o preço está lutando aí pelos 60 mil dólares de novo. E a gente precisa formar alguns pivôs. Primeiro, 65 mil dólares, tá bom? Passado os 65, a gente estaria rompendo o 0,618 desse movimento. Seria legal para a gente testar os topos. E a gente tem esses topinhos entre os 70 e os 74. É uma zona assim meio, digamos, uma zona complicada, né? Uma zona que a gente não está conseguindo passar nos últimos 200 dias. Mas que quando a gente romper isso aqui, cara, depois de tanta gente com medo, depois a gente ter a maior venda da história no semanal, cara, e eu não acho que a gente vai ter um movimento tranquilo, não, tá? Eu acho que a gente vai subir muito rápido, tá? Então eu acho que todas as quedas que a gente está tendo agora estão sendo puta oportunidades para a gente acumular, para a gente olhar para aquelas altcoins que, opa, deveria ter mais ondo. Opa, quero investir em Toncoin. Opa, essa gema aqui, cara, eu tenho muito pouco. Então, a gente já tem uma oportunidade de fazer bons preços médios com as altcoins fracas nesse momento. E, inclusive, o Bitcoin outro dia estava dando chance, né? Então, na minha opinião aqui, a gente tem resistências acima, mas no longo prazo, cara, uma hora ou outra a gente vai romper, tá? No longo prazo eu continuo extremamente otimista. No curtíssimo prazo aqui, eu acho que a gente está numa situação indefinida, né? A gente tinha uma tendência de alta e voltou para uma consolidação, agora está recuperando, tá? Então, assim, o primeiro passo para mim é romper de volta o 62, beleza? Rompeu de volta o 62 é um bom primeiro passo, ou seja, a gente está passando do volumão de queda que a gente teve, que foi realmente um rompimento feio para baixo, e seria muito bom. Ao mesmo tempo, os fundos dos 58, a gente foi até um pouquinho abaixo, né? 57.800, é onde eu não quero que a gente rompa, tá bom? Se voltar aqui rompendo essa região, é um péssimo sinal. A partir daí, a gente pode ter mais quedas e mais oportunidades. Então, sinceramente, o que eu vou estar de olho, cara? Novos fundos aqui, dá uma olhada nas altcoins, dá uma olhada no Bitcoin abaixo dos 55, se for o seu caso, para olhar para investimentos, tá? E acima aqui, cara, principalmente do 62, até lá no topo, cara, eu não vou vender Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é um dos melhores gráficos que a gente tem. Mas a gente tem altcoins que não estão gráficos tão bonitos assim, né? Então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente fez na semana passada? Realizações de lucro nas altas, beleza? Talvez a gente ache algum short também, mas aí eu gostaria um pouco mais acima, tá? E aqui é investimento barra longs, ok? Então, eu acho que essa é a situação agora, sabe? Eu realmente acho que a gente já tomou as decisões aqui, já tomamos as decisões aqui. Agora, esse meio do caminho, deixa o mercado seguir o que ele tem que fazer, né? Não vou tomar decisões aqui no meio do caminho. Então, Pablo, hoje é o dia de comprar? Não, era ontem, anteontem, né? A gente gravou falando justamente sobre isso. Pablo, hoje é o dia de vender? Também não, era na semana passada. Então, agora você tá numa zona para não fazer nada. Então, relaxa. Tá? Fica tranquilo. Até quando a gente olha, tipo, um Fear and Greed aqui, olha só, ainda está em medo, mas provavelmente hoje vocês vão ver que a gente deve ir para um. A gente deve ir para um neutro e tal. Olha só. Aqui o do Bitcoin Tool já está em 45 e tal. Vamos ver o CoinMarketCap.
já está em neutro nos CoinMarketCap. Então, tipo assim, a gente tá meio que agora numa zona de ninguém, beleza? Falando um pouco sobre o sentimento, cara. Como eu disse para vocês, a gente teve uma das maiores vendas a mercado da história no 4 horas, então puta gatilho de acumulação, muita liquidação, tudo lindo aqui, né? Agora a gente não tá tendo muita compra, isso é bom, tá? Eu não quero ver a gente tendo compras grandes, igual foram alguns topos que a gente deixou nessas últimas semanas. Então, enquanto a gente está subindo, sem muita gente comprando e tal, cara, é tudo que você quer ver. Você não quer ver a turma ficando otimista de novo, igual ficaram aqui ou ali no 62 com a 63. Beleza? É, olhando aqui os nossos indicadores, para mim tá muito claro, cara, que a tendência predominante não é de queda, cara. Quando a gente cai, o Open Interest despenca. Quando a gente sobe, o Open Interest volta a subir. Esse long short rate tá meio doido, né? Mas vocês podem ver que quando ele cair, quando o preço for subindo com o Open Interest, é bom, tá? Então a gente tem um movimento ótimo aqui para mim, né? Pô, a gente teve um dump de 15% no Open Interest em, tipo, 2 horas. E agora a gente tem um aumentozinho aqui, ó, de uns 8%. Então o que parece que tá faltando? De novo, rompeu 62. E eu sei que é frustrante, cara. Isso pra mim também é. O preço rompe e volta, rompe e volta, rompe e volta. Mas você pode ficar reclamando disso, ou você pode ter uma estratégia para aproveitar disso. Quando a gente estiver subindo sem parar, cara, e todo mundo estiver falando, é para comprar, é para comprar, é para comprar, eu vou lembrar para vocês esses 6 meses chatos de consolidação que a gente teve, porque é exatamente a mesma coisa que a gente teve quando a gente estava ali entre março de 23 e outubro de 23. Cara, as altcoins, depois você dá uma olhada nos gráficos, a maioria fez o fundo global delas desse ciclo aqui. Não fez aqui nesse fundo. Então, aqui foi um momento de mais de 200 dias que a gente ficou de lado, acumulando para subir. Aqui é o momento agora de quase 200 dias que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Para mim tá muito, muito claro isso, tá? Então, cada queda que você tem aqui, cara, tem que entender que você tá tendo uma chance de comprar antes que seja tarde demais. Quando o Bitcoin tiver nos 100 mil dólares, cara, eu não vou comprar mais merda nenhuma. Vai estar todo mundo, vai a 300, o cacete que vai a 300. Tomara que vá, mas eu não estarei comprando quando a gente estiver nos 100, 150 mil dólares, cara, eu estarei vendendo, né? Então, entenda que você talvez esteja nas últimas semanas, nos últimos meses, para fazer boas compras, tá? Então, para mim isso é bom, tá? O curto prazo está bom. E eu acho que quanto mais a gente sobe aqui, a gente está deixando esses volumes para trás. Então, romper o 62 é importante também para deixar esses volumes para trás, tá? Outro ponto importante, ordem de instituições, um pouquinho no 61.500, nada demais, e um pouquinho no 59.960 mil dólares, também absolutamente nada demais. Meio terra de ninguém, né? Se eu abaixar um pouquinho aqui, começamos a ver, mas meio terra de ninguém aqui agora, tá bom? Eu acho que é importante a gente segurar esse fundo e romper o 62, tá? Sinceramente. Continuando, falando um pouco aqui agora sobre o ETH e os mercados globais, né? Então, S&P está subindo 0,8, então show de bola, cara. De novo aqui recuperando, próximo das máximas históricas. Eu fico imaginando a turma que fica torcendo pro crash, tanto que é desesperador isso, né? Meu Deus, acertei, acertei. Você acha que alguém que estava falando de crash comprou aqui? Não, né? Eu comprei, cara. Eu comprei, por exemplo, uma empresa nova que eu estava olhando há semanas, que foi a Sony, né? Olha só o quanto que a Sony subiu desde lá. Cara, quase 20%, né? Então, eu acho que a grande diferença, né, da turma do apocalipse para mim é que, cara, quando acontece um apocalipse, cara, eu tô feliz. Por quê? Porque eu sei que a oportunidade de compra. A turma do apocalipse fica assim, agora eu acertei, agora vai mais, né? Então, eu contei para vocês isso aqui, foi o dia que eu mais comprei criptomoedas da minha vida, mais do que lá nos 15, porque agora a gente tem um pouco mais de capital, né? Então, foi o dia que eu mais comprei cripto na minha vida. Tive que fazer aporte na carteira cripto que eu não fazia há muito tempo. Também compramos ativos no mercado tradicional, no Brasil, fora a Sony, por exemplo, como eu venho falando com vocês. Então, ó, se tiver o crash, caras, aproveita. Está lutando agora realmente contra a nossa impaciência, tá? E eu entendo vocês, eu também fico um pouco impaciente nesses momentos. Até estava um pouco estressado para gravar esse vídeo aqui. Brincadeiras à parte, vamos finalizar falando aqui um pouco sobre a Nasdaq também e o ETH. A Nasdaq também subindo, né? Tá um pouco mais distante do topo. A gente teve o balanço da Nvidia ontem que foi melhor do que o esperado, mas o mercado queria mais.
né? Mas está caindo só 2,6%, então vem meio de acordo assim, com a expectativa. Mais de 30 bilhões em receita, hein, galera? O mercado estava esperando 28. Impressionante a Nvidia. E estão projetando 32 para o próximo trimestre. É impressionante. Realmente é uma. A turma que fica falando que é uma bolha da inteligência artificial, eu acho que nunca viu o balanço da Nvidia. Para finalizar, a ETH. Cara, a ETH que está mais fraco do que o Bitcoin, né? Nos últimos dias, mas que, cara, tá meio que em buy zone de longo prazo, tá? Então a turma fica falando quando o ETH tava lá 2.800, vou comprar, cara, não! Pelo amor de Deus, cara, você compra na retração. Então olha só, tá na retração do movimento lá dos fundos dos $800 e ontem estava numa retração também dos fundos que a gente deixou dos 2.200 ali. Então é isso que você quer para comprar, tá? 2.550. E agora tá bom para comprar também, né? 2.550 por aqui é uma zona de compra. Claro que você poderia ter comprado a 2.400 ontem, mas faz parte, tá bom? Então para mim, zona de longo prazo no ETH, onde nós estamos agora. Show de bola? Caras, então é isso, tá? Para finalizar, o nosso dólar pumpou hoje, né? Ainda não sei se tem alguma coisa a ver com Galípolo e tal, ainda não sei. Mas o DXY também está subindo, né, nos últimos dias. Então pode também estar um pouco ligado a isso. O nosso dólar subindo faz o BTC BRL subir, a nossa carteira em BRL subir. Mas lembre-se, BRL não serve para nada. O ideal é você olhar em dólar sempre. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu.